convido a nossa palestrante de hoje, a Luciana Reolon, que ela é fonoaudióloga e psicopedagoga, especialista em saúde mental da infância e adolescência pela Faculdade de Ciências de Saúde de São Paulo, especialista em transtorno do espectro autista e análise aplicada do comportamento por Miami, fina, não gente? Ela atende em laboratório e ela tem aí uma experiência já de mais de 20 anos em autismo. Então, por favor, Luciana, muito obrigada por ter aceito o convite. Bom dia a todos. Prazer estar aqui falando de algo que realmente é uma paixão para mim. Eu não só sou fono, né, mas eu sou tia de uma adolescente hoje que está dentro do espectro do autismo, né, que tem um transtorno do espectro do autismo. E quando eu tinha já 10 anos que eu trabalhava nessa causa, nasceu o Lucas. E o Lucas foi um presente e um susto. Mas assim, é claro que eu falei para Deus, se até agora tudo que eu estudei, tudo que eu fiz foi para atender o Lucas e para dar uma vida melhor para ele, amém, já estou satisfeita. Mas que bom que eu posso, né, não só atender o Lucas, como ter contato com outras pessoas. Eu sou valiense, e até estava comentando com a Cláudia, assim, que eu já fiz bastante supervisão para a Prefeitura Educativa, de Morugaba, e aqui em Valinhos ninguém me conhece, né? Porque eu sempre, o meu trabalho sempre foi muito voltado para essas regiões e São Paulo também. Morei em Campinas durante 22 anos e depois desses 22 anos voltei para Valinhos. E aí a gente se conheceu, né, no Cerejeiras, que é onde eu moro lá, quando eu vim com a Cláudia também. A gente, muito obrigada por estar aqui. Como ela já me apresentou, eu não vou me apresentar, mas eu faço parte também do Conselho Consultivo da ACES, né, uma instituição que atende crianças de risco aqui em Valinhos. Fiz parte durante 7 anos, né, do Laboratório de Subdesenvolvimento lá da USP, eu fui convidada, fui convidada ali. Quando eu iniciei meu mestrado, eu não terminei meu mestrado, eu preciso voltar, mas eu vou falar um pouquinho do meu estudo, que eu acho importante. Diferenciado e assim, existe pouco relatório de estudos relacionados à audição e autismo no Brasil, mas eu tenho assim, contato com pessoas que já estão entrando, já estão estudando, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Muitas vezes eu me sentia deficiente perto da criança, principalmente autismo grave. O que fazer, né? Quanto sofrimento, né? Quanta tristeza para a família, a criança sofre também. Então, assim, foi nessa busca constante de fazer muitos cursos e estudar muito, né? Para que eu pudesse atender da melhor forma possível a pessoa, né, dentro do transtorno do espectro do autismo. Hoje eu tenho pacientes que já estão na faculdade, outros já são formados, já são professores, então é um longo caminho aí que foi percorrido. Essa é a minha família, eu tenho 2 cachorrinhas, eu não tenho filhos, eu não posso ter filhos, porque todo mundo fala, mas você não tem filha? Eu não posso ter. E meu marido Rodrigo. Eu não coloquei foto do Lucas porque eu não exponho nem o meu paciente, nem os meus pacientes, nem a minha família, mas se vocês quiserem buscar no meu Instagram, lá vocês vão encontrar o meu pupilo, né, a minha paixão. Bom, eu amo o símbolo do autismo, que é o quebra-cabeça. Só que muitas vezes o que eu percebo, esse quebra-cabeça é desmontado. E nós precisamos montar o quebra-cabeça. Porque só assim a intervenção, a inclusão vai ser realmente concretizada. Tá bom? Então, primeiro eu queria dar uma definição de inclusão que eu acho muito importante. O Dr. Francisco Assunção foi meu orientador de mestrado, né? O que ele fala? O que é inclusão? É dar condição para que o indivíduo frequente determinado lugar, mesmo com as suas dificuldades. Porque quando começou a inclusão no Brasil, era assim, mas a gente não tem condição de receber a criança, a gente não tem como estar dando suporte, nós não temos formação. Mas a criança, ela nunca vai estar pronta. Nós que precisamos buscar recursos, estudos, pesquisas e nos dar condição para essa criança, né? Suporte, apoio, para que ela possa aprender novas estratégias e ser realmente incluída. Porque não adianta eu colocar a criança lá e aí acontece muito isso, não estou falando daqui, mas eu vejo isso nas escolas que eu dou supervisão, fica aquele desespero, aí uma professora vai na internet, pega algumas folhinhas ali, imprime, dá para a criança fazer, olha, tá fazendo, mãe, tá aqui. E aí a criança não consegue ficar sentada,
condição de dar um suporte para eles possam aprender. Vai do estudo, do empenho. Então, assim, a gente não resolve a situação nunca negando o problema. Então, a gente nunca vai estar pronto. E é o que eu falo, a criança jamais estará pronta para ser incluída, ela nunca vai ser normal. É uma deficiência, é um déficit, entendeu? E nós que precisamos, como? Através do nosso conhecimento, a busca do conhecimento constante, do afeto, porque sem ele a gente não age de forma adequada, e também da disposição. Então hoje, o que eu queria trazer para vocês é um pouco do meu conhecimento, né? Claro que aqui tem pessoas que já trabalham com autismo também, que tem muito conhecimento, mas assim, com o objetivo da gente montar esse quebra-cabeça. Eu gosto muito, quando eu falo em inclusão, do trem, né? Para chegar ao seu destino, o trem necessita de trilhos. Sem trilhos, ele não vai para lugar nenhum. E nós somos esses construtores. Por que trilha? É fácil construir trilho? Não. Dá trabalho, tem um monte de gente envolvida. E precisa ter, que bom que aqui a gente tem pessoas de vários setores, porque todo mundo precisa se unir para uma causa, tá? E aí vamos entender então esse mundo singular. É um mundo singular realmente, eu gosto muito dessa expressão, né, da Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra, porque assim, eles funcionam de forma diferente, e é esse funcionamento que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui. E por que é importante a gente falar sobre autismo, né? Porque a prevalência nos Estados Unidos, aqui a gente estima-se que tem 2 milhões de autistas no Brasil, mas é de uma criança para cada 44 nascimentos. Então, assim, é um número que vem crescendo. Então, tem um monte de estudo, isso vocês podem procurar. Eu não vou falar nada que vocês possam encontrar, tá? Eu vou fazer as ligações. Mas, quando eu penso em autismo, eu gosto muito de fazer uma analogia com iceberg. Tá? Porque você tem a parte de cima do iceberg e a parte de baixo, que é muito maior que a parte de cima. O que seria o pico desse iceberg? Então, é o grande guarda-chuva onde a gente tem o autismo. Então, lá, os déficits sociais, de comunicação, comportamentos repetitivos, restritos. Isso estão nos manuais, né, de doenças mentais, né, o DSM-5 dos Estados Unidos, e a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. Então, vocês vão ver o autismo dentro desse grande guarda-chuva. O que a gente tem no corpo? Todos os sinais e sintomas que nós vamos ler aí, quando você fala, aí, sinais e sintomas do autismo. Ecolalia, enterocolalia, mutismo, quando não fala, finge-se de surdo, então a gente acha nesse corpo. E o que é mais importante? O que está abaixo, né, do nível do mar, que é um funcionamento atípico do sistema nervoso central. Então, assim, causando todos esses sinais e sintomas. Então, a gente precisa entender o que acontece dentro desse sistema nervoso central para que eu possa atuar de forma eficaz. Então, são anormalidades neurobiológicas. Então, é um cérebro que funciona de forma diferente, que tem uma química diferente, certo? E não é só uma questão... Por que eu coloco comportamental aqui? É claro que, assim, para análise aplicada do comportamento, tudo que a gente faz é comportamento. Mas, assim, parece que comportamento só é a coisa negativa, né? A criança que faz birra, que se joga no chão. Então, não é só algo comportamental, é emocional no sentido, ai, a mãe é geladeira, como se falava antigamente, por isso que a criança tem o autismo, tá bom? Então, só um pouquinho desse histórico, né? Esses marcadores biológicos. Então, eu tenho um cérebro que tem um crescimento anormal, muitas vezes. Isso são estudos, tá? Outros falam desses neurônios menores, então eu preciso de mais repetições para que eles possam fazer as conexões. Outros, a apoptose, que é a poda neural inadequada. Então, assim, a gente tem, no nosso desenvolvimento normal, alguns momentos da nossa vida onde neurônios são descartados, são podados. Tá? Tem uma poda que acontece entre 3 e 4 anos, que muitas vezes a gente vê a mãe falando assim, ele era normal até 2 anos, falava, de repente parou. Então, justifica-se por essa poda neural, né, algumas características do autismo a se intensificarem perto dos 3 anos de idade. Por isso que é um diagnóstico que os sinais e sintomas precisam estar necessariamente presentes até 36 meses de idade. Porque se tiver depois dos 36 meses, geralmente pode ser, né?
sinais de outros transtornos mentais, como uma esquizofrenia, que talvez vai se instalar, sinais, por exemplo, de uma síndrome degenerativa do sistema nervoso central, então a gente precisa ficar bem atento a isso, tá? Uma inconstância, né, de toda a parte sensorial, né? Então, um dia a criança está realmente mais calma, outro dia ela está mais agitada, você fala, nossa, parece que fica, né, uns picos assim, e o que a gente vai fazer? Então, realmente isso é real, tá? E 98%, né, dessas alterações são genéticas. Então, os estudos já mostram isso. Então, assim, em algum momento no desenvolvimento daquela criança, ela teve algum erro genético ali que causou, né, o autismo. Então, vamos montar um pouquinho o quebra-cabeça. Então, eu vou falar, na verdade, de 3 grandes estudos que eles tentam explicar as dificuldades que ocorrem no autismo. Então, eu vou falar um pouquinho, porque assim, vamos pensar, percepção, né? Ali é um abraço, como que a criança vai receber esse estímulo? De repente, assim, olha como ele recebeu, né? A resposta dele, gritou. Isso é uma coisa que acontece, muitas vezes a gente não tem noção, e as vozinhas, né, ficam muito chateadas, avó e avô, ele não gosta de mim, porque quando eu abraço ele chora, ele grita. Algumas crianças sentem dor no toque. Dor mesmo, é uma dor real. Então, quando você fala para a vovó, não é isso, é que ele não responde adequadamente por conta do autismo, ele sente dor. Nós vamos trabalhar para que essa dor possa ir se minimizando até sumir. E tem como fazer isso, né? Através do estímulo. Por isso, a estimulação precoce é tão importante, o diagnóstico precoce é tão importante. Então, nós vamos falar um pouquinho da teoria da coerência central, é rapidinho, tá, gente? Da teoria da disfunção executiva e da teoria da mente, que é terrível, né, nessas crianças, assim, são déficits que trazem para ela toda uma disfunção comportamental e de aprendizado, e também sobre o transtorno, né, da percepção, que é algo que os TOs, né, trabalham tanto e fazem análise aí. Então, o que é a teoria da coerência central? Então, tem ali, né, duas definições importantes, mas assim, a criança, ela se dá conta de um estímulo, muitas vezes único, e não vê o todo. Então, por exemplo, o que eu coloquei a festa de aniversário? Tem muitas mães que chegam, meu filho não vai em festa de aniversário, não consegue ficar na festa de aniversário. Ele tem, quando canta parabéns, fica desesperado. Então, assim, uma das coisas que... Deixa eu sair da frente, que acho que o pessoal quer copiar aí. Uma das coisas que acontece é o seguinte, a criança chega, o que chama atenção na festa de aniversário? São as bexigas? Então, de repente, ele prestou atenção na bexiga. Então, um estímulo só. Só que ele ficou na bexiga e deletou tudo. E aí, de repente, tem fogo, apaga a luz. Tem fogo em cima da mesa. Um monte de gente fazendo barulho, batendo palma e gritando. Como essa criança se sente? Olha o susto que ela não toma. E aí ele vai ter um comportamento inadequado, disruptivo, por conta, não em relação à festa de aniversário, mas porque ele estava num estímulo só e deletou os outros. Então, isso é a coerência central. Por exemplo, o que vocês estão vendo aí? O que é isso? A geladeira. Quando eu falo para a criança com autismo, o que você está vendo? Ah, tinha uma jarra de suco de laranja. Então, a dificuldade de ver o todo leva, né, esse indivíduo a não perceber como ele tem que agir no ambiente, como é que ele tem que perceber o ambiente. E aí a gente vai ter todos os déficits possíveis. Então, assim, concentra nos detalhes, como eu falei, concentra em uma determinada experiência sensorial. Aqui, vocês não estão percebendo nesse momento que a cadeira está um pouquinho mais deitada, mas vocês estão prestando atenção em mim. Então, assim, a cadeira que está um pouquinho mais deitada, ou que não está tão... a gente não se acomoda tanto, ou para uns está muito boa, ela é secundária, ela é fundo. A figura aqui no momento sou eu. A partir do momento que começar a dar sono, eu vou virar fundo, e aí a cadeira vai virar figura. É o principal. Então, assim, a criança, ela muitas vezes ela fica num determinado sentido e ignora os outros. Aí você fala assim, nossa, ela finge de surda.
Nossa, nem percebeu que a avó estava aqui, não cumprimentou. Então, muito disso se justifica por essa teoria da coerência central. Tudo isso a gente começa a trabalhar desde muito cedo. Então, mais uma vez, intervenção. Muitas vezes a criança vem tão pequenininha, e graças a Deus no consultório tem recebido criança de 1 ano, 1 ano e 8, 1 ano e 9. Isso, assim, não é natural. Mas isso, na verdade, tem a ver com os médicos se interessando pela questão do autismo, estudando, percebendo que assim, não está falando, corre, né? Não é normal a criança não falar, não existe criança preguiçosa nem cérebro preguiçoso. Existe a falta de estímulo, pode ser autismo, pode não ser, o que é, a gente tem que realmente avaliar. Então, acho difícil ver o todo, então eu não sei como eu tenho que agir nos diferentes lugares, dificuldade de compreender ordens, de escutar a ordem, de entender aquilo que está falando. Essa foi meu estudo, tá? Dificuldade em memorizar frases. Então, assim, ela tem, muitas vezes eu fiquei 13 anos na TAI, né? E lá a gente acabou abrindo a questão do trabalho com autismo porque não tinha na cidade. Então, a PAI tinha dentro dela, a PAI de Itatiba, tá? Um trabalho só voltado para crianças com autismo, diferenciado dos demais, assim. Então, a gente tinha tanto crianças com autismo lá naquela época considerado bom funcionamento, quer dizer, verbais, que falavam, como crianças que não eram. E quando eu dava uma frase, às vezes pequena para a criança repetir, ela repetia a primeira palavra, ou só o meio, ou só o final, e falava assim, poxa, ela não está pegando todo. Foi aí que eu comecei a estudar a parte de audição no autismo, tá? Dificuldade em memorizar frase. Então, assim, todas as dificuldades que eu tenho em ver um sensor só em relação aos outros acaba alterando o funcionamento dessa criança. A disfunção executiva, né, ela está relacionada à parte frontal aqui nossa, então ao planejamento, à memória, como eu ligo resposta, o que eu tenho que fazer em determinados lugares. Então, assim, o que eu devo fazer, como eu devo responder? Eu presto atenção na professora ou presto atenção no que está acontecendo lá fora? Eu não sei muitas vezes, eu preciso ser orientada. Inibição de resposta. Eu chego aqui e abraço todo mundo? Não, eu vou cumprimentar alguns assim, outras pessoas que eu conheço, que eu tenho mais, né, relacionamento, a Clara, né, a Cláudia, vou chegar e dar um abraço, mas eu não cumprimento todo mundo, eu não entro eu tenho que entrar na sala da casa da minha avó e abraçar as pessoas, mas eu não entro no consultório médico e abraço todo mundo. Então eles têm dificuldade em relação a como fazer. Infelicidade mental. Então eu coloquei aqui a palavra manga. Manga é uma fruta, mas se eu falar assim, come manga, não tem manga aqui, a manga aqui, certo? Mesma palavra, só que assim, contextos totalmente diferentes, ela dá um conceito diferente. A gente não come manga da blusa, a gente come a manga fruta, mas a manga da blusa faz parte do vestuário. E manga, gente, só para vocês terem noção, são 6 significados dentro do dicionário. E uma coisa que eu gosto muito de falar, e a gente tem que lembrar disso quando a gente atua com autismo, é que uma palavra ela tem um significado dentro do texto escrito ou do contexto. E a interpretação do outro, muitas vezes a gente não garante. Então eu estou falando um monte de coisa aqui, que algumas pessoas estão interpretando de uma forma, outras de outra. Certo? Mas a gente precisa garantir e ensinar essas crianças todas essas formas de interpretação para que eles possam se sentir mais adequados no ambiente. Mas muitas vezes você fala assim, não, manga aqui, mas por que chama isso de alu? Tinha que ser diferente. Aí eu converso com a pessoa, já pensou uma palavra para cada coisa? Serão muitas palavras, a gente não ia dar conta. E vai trabalhando. E uma dificuldade de adaptação. Então, assim, de repente chega num lugar, numa loja, onde está fechado aquele dia, a criança fica desesperada. Eu tinha um paciente, só para exemplificar essa questão da dificuldade de adaptação, flexibilidade mental, toda sexta-feira ia no cinema com o pai. Ele estava na fila do cinema, o pai recebeu um telefonema com a mãe dele, né, do pai, tinha acabado de falecer. Virou para esse menino já de 19 anos, né, adulto. Pedro, a gente vai precisar, hoje não vai dar para assistir, minha mãe acabou de morrer. E eu com isso, hoje é dia do cinema. Gente, precisou eu ir na casa. Ele entrou numa disfunção, assim,
ficou bravo e gritou, quase assim, bateu no pai porque ele não estava entendendo que o pai estava sofrendo e que não tinha como assistir o filme, porque aquele dia era dia do cinema. Então, assim, isso faz a família sofrer muito, é muito complicado. E a teoria da mente, a cegueira mental, que está relacionada às respostas, é a dificuldade de interpretar o outro. Eu não posso chegar para uma pessoa que eu não conheço e falar assim, nossa, o cabelo está horrível. Ela vai ficar chateada. Se o pai, né, viu a criança tossindo, ela não vai pedir sorvete para o pai, ela vai pedir para a mãe que não viu. Então a criança muito cedo sabe para quem pedir, quem responde melhor aquilo que ela pede, e a criança continua tem essa dificuldade. Então assim, tem a dificuldade de compreender regras, ou a mesma regra serve para todo lugar. Então essa dificuldade, né, com a cegueira mental, e até vou entender a perspectiva do outro, é algo realmente que é bem complicado nisso. Então assim, a gente tem algumas baterias, por exemplo, que mostram uma estátua assim, uma menininha aqui e um menininho aqui. E eu pergunto para a criança, o que a menininha está vendo? A menininha está vendo isso aqui. E o menininho está vendo isso aqui. A criança me responde que eles estão vendo o que ela está vendo. Entendeu? Então, assim, a gente tem essa historinha, né? Que é a Célia e a Ana. Então, a Célia tem uma cesta, a Ana tem uma caixa. A Célia pega a bola, coloca na cesta e sai. A Ana levanta, coloca na caixa. Aí eu pergunto para a criança, agora a Célia voltou. Aonde ela vai procurar a bola? Na cesta ou na caixa? Então, as crianças verbais, ela fala assim, na caixa. Mas a Célia não viu que a Ana colocou na caixa. Ela saiu. Então, é a perspectiva deles. Eles têm dificuldade de entender a perspectiva do outro. Uma vez eu cheguei no cinema com uma criança, né, com um adolescente, e tinha lá um tipo de pipoca lá que não tinha. Aí eu falei assim, não tem. Foi o primeiro soco que eu levei assim na cabeça, né? Aí cai no chão. Aí veio um monte de gente em cima dele. Eu falei, não, gente, para. Aí fui explicar, Dani, não é que eu não quero te dar. Não tem. Aí eu falei assim, por que coloca o cartaz se não tem, né? Então a criança tem uma dificuldade de entender se o cartaz está lá, tem que ter. Então isso é bem complicado. E assim, claro que você vai trabalhando a criança, quando a criança tem uma consciência melhor, uma inteligência mais preservada, que a gente fala, videomodulação muito legal. O que é videomodulação? São vídeos que você mostra para a criança, outra pessoa fazendo alguma coisa, e ela vai fazer igual. Então ela consegue. Muitas vezes a gente tenta fazer com que a criança nos imite, a gente não consegue, né? Eu vejo muito isso de atividade alimentar. Então assim, eu como a banana, falo, ai que delícia! Aí eu mostro o neném comendo a banana, dando risada, e a criança pega e come. É muito interessante isso. Então eles são muito voltados também para essa parte de assistir vídeo no YouTube e tal. Então assim, é uma coisa que a gente pode utilizar também. Bom, aí eu pensando, né, nessas 3 teorias, tá tudo certo até aqui? Falei muito rápido? Não. Vocês vão me brecando aí. Eu falei pra Cláudia, eu gosto de falar, né, Cláudia? Eu gosto da aula. Como a criança então vai interpretar, responder, perceber? Então assim, geralmente a gente vê uma criança assim, autista, né? Olhando os outros brincando, mas ela não sabe o que ela tem que fazer, o que ela tem que responder. Então, muitas vezes, ela precisa do outro direcionando. Aí que é o trilho. Vamos lá, senta aqui, faz isso. Você pode fazer, você pode brincar. Ela fica, muitas vezes, parada, né? Então, assim, aí isso vai, claro, dar desajuste social, dificuldade na interação, né, isolamento. Mas é porque ela tem um cérebro que não responde da mesma forma dos outros. Então, ela precisa do direcionamento. Então, isso é muito importante. Quando você pega um bebê, que você já percebe que ele sente dor, você começa a fazer massagem, gente, assim, de 1 a 2 semanas, essa criança começa a olhar para você. Eu estou falando isso de experiência de muitas crianças. Entende? Porque, eu vou até falar do tato, né? Ele é muito importante, porque, assim, é o nosso sensor maior. Então, se eu aceito o toque com o outro, uma criança, por exemplo, esbarra nele na escola, ele pega e agride, olha, ele é agressivo, não é ele sentiu dor. Não é que ele é agressivo, ele recebeu um tapa. E quando você recebe um tapa, o que a criança faz? Bate de volta. Mas foi só um toque, mas para ele foi um tapa.
Entendeu? Então, assim, a gente precisa realmente trabalhar o mais precoce possível. E o transtorno do processamento sensorial, que é algo que é extremamente importante. Eu já estudava isso antes de ter esse nome, tá? Já percebi essas dificuldades, até por ter uma formação, né, piagetiana. E então eu já, os órgãos dos sentidos eram extremamente importantes para minha formação. Então eu quero falar rapidinho do que é normal e depois a gente vai falar um pouquinho dos transtornos e aquilo que é importante. Só tomar um pouquinho de água. Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa? Não sei se depois vai abrir para perguntas, né, Cláudia? Até aí tudo bem? Estão comigo? Vamos lá. Então, primeiro eu queria falar um pouquinho do que é normal, que a gente não tem noção muitas vezes da importância dos órgãos do sentido, dando sentido à nossa vida. Então, ele na verdade, ele é responsável pelo desenvolvimento da nossa cognição, quer dizer, inteligência, como eu trabalho essa inteligência no mundo, da comunicação, da linguagem expressiva, a fala e a compreensiva, né, a audição, da interação social e também do comportamento. Então, ele está relacionado a tudo isso. Então vamos lá, audição. Bom, audição é o que nomeia, é o que faz a criança codificar, entender o que entra, e decodificar, entender o que o outro fala. Tá? Ela é muito importante. Ela dá intenção, né? É uma pergunta? É uma afirmação? Clara, você é inteligente. Isso é uma afirmação. Clara, você é inteligente? Clara, você é inteligente, né? Então tem que saber a intenção do outro para ter um diálogo, para ter uma comunicação, para entender quando alguém está tirando sarro de mim ou não, principalmente os adolescentes, tá? Então, importante é que uma afirmação, né, da análise aplicada ao comportamento é que a criança, ela primeiro se torna ouvinte, e ouvinte de entender, para depois ela se tornar falante. Tanto que você vê a criança pequena, você fala assim, faz tchau, ela não está nem falando mamãe, papai, só ainda no balbucio, né, mamãe, papai, ela já está ali com a mãozinha. Então a criança se torna ouvinte, ela tem que se tornar ouvinte para que ela se torne falante. Tanto que quando a criança tem problema de surdez, ela tem dificuldade na fala porque ela não ouve, tá? Não porque ela é muda, ela não ouve. Então, de novo aqui, todo conceito, ele tem significado dentro do texto, um contexto. Então, a audição é que dá nome às coisas. E ela é um sensor extremamente abstrato. Então, as meninas que trabalham com autismo sabem, você der uma ordem, essa ordem já sumiu. Quando você pega essa ordem em forma de figura, né, ou em forma de ordem escrita, é mais concreto. E a criança, de repente, faz melhor, por ser concreto. Então, tudo que eu falo, sumiu já aqui. Então, sensor, não é que muitas vezes a gente vai ouvir assim, a pessoa com autismo, ela é... Deixa eu trocar um pouquinho de lado aqui para vocês não ficar com torcicolo. A pessoa com autismo, ela é mais visual que auditivo. Não. O visual é concreto, o auditivo é abstrato. Qualquer criança que eu trabalho, que tenha alguma dificuldade de processamento auditivo central, dislexia, ela vai facilitar para ela o concreto, né, o visual, porque a audição é abstrata. Tá bom? É um símbolo. Aí eu falo da manga. Então vamos pensar na manga. Certo? A visão é um sentido tão concreto, certo? É um sensor dominante também para a informação exterior, então ela me dá a forma daquilo. O bebê, muito cedo, tem contato visual com a mãe. Ele já vai desenvolvendo aí a atenção compartilhada, que é olhar onde a mãe está olhando, onde ela aponta, é mostrar para a mãe o que ele quer e ter a troca. Então, assim, ele está relacionado também à questão da interação social, está relacionado à imitação. Então, aquilo que eu quero aprender, aquilo que eu quero imitar, eu preciso olhar. Se eu não olhar, eu não imito. Você imita uma pessoa só falando assim, você até tenta, né? Levanta o braço direito, põe atrás da cabeça, põe na orelha. Mas assim, a visão nos dá essa capacidade de imitação. Imitação é importante para o desenvolvimento da cognição, porque a criança, ela vai explorando todo o ambiente, aí ela vai construindo coisas nesse ambiente, depois ela vai fazendo a comidinha, como a mamãe faz, aí ela coloca na boca, né, fingindo que está comendo, e depois ela dá para a boneca. E isso faz com que ela desenvolva a parte simbólica, e a fala é um símbolo, a escrita é um símbolo.
Tá? Então, às vezes eu pego assim, minhas crianças que não têm autismo com síndrome de Down, está muito atrasada na fala. Aí você vai ver a brincadeira da criança totalmente regredida. Então, muitas vezes vai com profissionais que ficam só treinando, fala, mas esquece o cognitivo, e tudo tem que andar junto. Eu não posso separar as pecinhas do quebra-cabeça, tem que unir. Tato, então, nossa, é o maior sensor que a gente tem, né? E ele é muito importante porque, assim, como eu me posiciono nesse objeto, nesse ambiente? Eu posso chegar perto de uma pessoa muito pertinho para falar com ela, eu tenho que manter um espaço. Então, tem a ver com muitas aquisições. E a questão da interação da criança com os outros também, né? Se eu sinto dor, se eu não gosto do toque, eu vou estar me isolando, me afastando das pessoas. Ela também nos dá, juntamente com os outros sensores, a noção do peso do objeto, do tamanho, se é grande, se é pequeno. Isso tudo tem relação à construção do cognitivo e da linguagem, tá bom? Olfato e paladar, então é um sensor extremamente importante, principalmente no início da vida da criança. Então a gente tem bastante uma frase que a criança conhece o mundo pela boca, porque ela leva tudo na boca. E nós não podemos esquecer que a boca também é tato, tá? As coisas têm um cheiro e eu preciso também ter a noção desse cheiro para formar contexto. O cheiro do brigadeiro é diferente do cheiro de um saco de lixo. Então tem que ter noção. Está relacionado também à preservação da vida. A gente sabe que com a Covid, quantas pessoas perderam o olfato, paladar e comeram como estragado, passaram mal. Porque assim, é importante. Tem coisas que eu não posso comer. Então assim, é outro sensor muito importante. Então, a importância desses órgãos, então, dando sentido agora. Formação de conceitos. Então, por exemplo, eu tenho uma caixinha aqui, aquela coitadinha já está até estragadinha. Eu falo, que são nomes, desculpa. André, me pede o que eu tenho aqui dentro. Você não sabe o nome, né? Não, peraí, eu te ajudo. Te ajudar. Agora sim, me pede. Que é isso? Não dá para pedir, porque ele não sabe o conceito do que é isso. Isso aqui as mulheres que gostam. Na verdade, é um aparelho que a gente trabalha para tirar o bigode chinês. Então você coloca na boca, é um exercitador labial. Agora você pode pedir. É claro que se não fez importância nenhuma para você, daqui um tempo você vai esquecer, tá? Porque a coisa também tem que ter sentido. Então assim, agora você imagine uma criança, né, com autismo, que ela quer um chocolate. Ela tem a imagem do chocolate. Só que essa imagem não se liga à palavra. E ela quer. Olha que tristeza, né? Entendeu? Como que ela vai pedir? Então, assim, eu só falo de coisas que eu tenho contexto, que eu conceito. Se eu sei o que é, eu consigo pedir, eu consigo falar. Então, e aí o que tem a ver com isso? Então, eu tenho a palavra, que ela pode ser escrita ou falada, é um símbolo, tá? Chocolate no Brasil não é chocolate nos Estados Unidos, não é chocolate na China. Cada lugar ela vai ter um nome, tá? E ela tem que ter um conceito. De novo, eu queria que vocês guardassem muito isso. A gente só fala aquilo que a gente tem conceito. E vamos lá. Como esse conceito é formado, então? Então, eu vou trabalhar o conceito do doce, tá? Então, assim, a criança, ela ouve o nome, ela vê, ela toca, ela mexe, tá? Ela sente o doce e ela cheira esse doce, principalmente o bebê. E aí ela forma um conceito através de repetições. Todo dia a mãe dá brigadeiro para a pessoa de boa comer brigadeiro todo dia? Não pode, porque nutricionalmente não é bom para a criança. Mas eu dou esse exemplo, vamos pensar, uma mãozinha, uma bananinha. Então assim, conforme a criança vai ouvindo a palavra, você quer comer banana, filho? Vamos comer banana. A criança sente, ela vai formando o conceito, tanto que, vocês podem ver, a maioria das crianças aprende a falar o nome de pai, mãe, vovô, cachorrinhos, bichinhos e os alimentos. Porque ele tem muita força de conceito para a criança, né? Bom? E aí, esse conceito ele vai passar por 3. Por que eu estou descortinando? Porque realmente é muito importante isso para todas as pessoas que trabalham com qualquer déficit, tá? Ele vai passar por um processo, primeiro, de rótulo, que é o nome. Então, você tem ali
o meu massageador, né? Massageador, não, desculpa, o meu exercitador labial, ele tem esse nome, exercitador labial, tá? Aí ele vai passar por um agrupamento, que é quando uma palavra representa vários rótulos, certo? E uma construção de redes de significado, que é como a palavra se relaciona uma com a outra dentro de um contexto. Bom, vou facilitar isso para vocês. Então vamos lá. Rotulagem, doce, brigadeiro. Formação de rede, doce. Quando a criança fala assim, você quer doce, filho? Que doce, mãe? Ela já entendeu. Ela não tem o conceito, ó. Doce é tudo que vai açúcar. Isso aí é muito mais pra frente, tá? Doce pode ser brigadeiro, cupcake, jujuba, sorvete. Ela vai falar que doce, porque ela já entendeu que doce tem várias formas, vários conceitos concretos. E aí, a construção de rede de significado é quando eu preciso fazer uma associação de significados para entender o conceito estendido daquela palavra. Então, quando eu falo assim, você é um doce. Então, quer dizer, se eu estou falando que a pessoa é um doce, é que doce é algo agradável de se comer, certo? Então, eu posso falar que é um doce porque eu acho ela agradável. Mas eu posso também, ó, aí vem a prosódia, a audição. Que docinho você, hein, Margarete, né? Que docinho você, hein, amiga? Eu tô falando ao contrário. Não, você é um doce, tá? Então, assim, eu preciso entender que, de novo, o significado vai ter, a palavra vai ter um significado dentro de um texto e do contexto. E isso a gente vai construindo com a criança. Por quê? Quando eu falo na criança que tem o transtorno de espectro do autismo, eu posso ter uma criança que sente dor no braço ou uma criança que precisa de muito estímulo. Então, você já viu aquelas crianças autistas que vêm e agarram o outro e vai, parece que ultrapassa. Eu já tive criança que parecia que subia em cima de mim, pulava no sofá como se eu não estivesse lá. Eu era uma escada. Então, assim, ou que fica, né, apalpando e mexe em tudo e fica e apalpa. Ela precisa de muito estímulo. E aí, até muitas vezes se torna até hiperativa por conta dessa hiporreação. Mas eu também tenho aquela criança que não tem alteração. Então, assim, cada indivíduo é único. Cada criança, pessoa é um quebra-cabeça que eu vou montando, pensando em todos esses déficits que eu estou falando. Certo? Eu tenho aquela criança que ela vê parte só, então, teoria da coerência central, e aquela criança que é hiperativa e não vê nada. Ela fica em todo lugar. E a mãe fala assim, nossa, mas é brinquedo, ela não para com nada. Só que aí a mãe deixa um monte de brinquedo, a televisão ligada, a rádio ligada, o celular do lado, e aí quer que a criança fique calma, né? Então, assim, complicado. E aí, né, vamos pensar, audição. Criança que tem realmente dor, hiper, né, uma audição mais hiperreativa, e a gente tem como fazer esses testes para saber qual é o limiar de dor, tá? E crianças que se isolam totalmente. A gente tem aquela característica que é o finge de surdo. Mas essa criança é surda, quando você faz alguns exame de audição, né, para ver a audição periférica, ele não é surdo, mas ele finge de surdo. Aí, eu tenho a questão de uma criança que tem uma seletividade alimentar, não come nada, e aquela criança que come animal, papel na boca e não consegue discriminar nada. Então, sempre o hiper ou a criança que age normal. E aquela criança que também tem muita dificuldade com cheiro. Eu tenho alguns pacientes que eles chegam a ser respiradores bucal para não sentir cheiro. E aí a respiração bucal é outra palestra que dá no meio uma aula aqui. Se vocês quiserem saber um pouquinho, é muito sério também. Depois vocês procuram um vídeo meu no YouTube que eu tenho falando sobre isso. Então, assim, ela não aceita o cheiro, ou cheira tudo, né? E pé é uma coisa que eles amam. Então, assim, vai buscar cheiro muito forte, ruim, que não é adequado também, e não vai estar trabalhando com a construção do conceito. Então, eu preciso ter isso organizado, e a terapia ocupacional é alguém que tem que trabalhar muito junto, né, com a fono, com a psicologia. Então, assim, é um trabalho em conjunto, né, para que a gente possa, de cada criança, fazer uma avaliação adequada, montar tudo que acontece na vida dela, montar esse quebra-cabeça para poder atuar de forma adequada. Isso é respeito. Quando eu falo de respeito, é isso.
o respeito que a gente tem com o outro. É claro, né, que esses transtornos, alguns, eles permanecem, mas a gente sabe que quanto mais cedo você atua, mais precocemente você atua, melhor a criança vai ter a resposta da criança. Então, assim, a maioria das dificuldades de aprendizagem, de linguagem, de comportamento, elas estão relacionadas a esses déficits sensoriais. Esses problemas, essas dificuldades, que necessitam ser trabalhados para dar condição desse indivíduo aprender. Porque se eu não olho todo, só olho parte, como que eu aprendo uma letra toda? E tudo isso, claro, que tem formas de intervenção. Tá? Quanto mais cedo eu intervém, menor vai ser o déficit. Então, se eu pego uma adolescente com problema com dor, é muito mais difícil tirar, né, de sensibilizar a dor desse adolescente do que se eu pego um bebê de 1 ano e 9 meses. Né? Então, assim, a gente precisa estar muito atento. E um pouquinho, e aí de novo, né? Então, como que a criança percebe, como ela compara os estímulos, como que ela dá a resposta, tudo isso precisa realmente ser avaliado, precisa ser construído, precisa ser entendido, compreendido. Tá? E os transtornos do processamento sensorial. Aí eu vou falar um pouquinho, a Cláudia não levantou ainda 5 minutos, tem tempo ainda um pouquinho? Está terminando, tá, pessoal? Da questão do meu olhar diferenciado, que quando eu comecei a perceber que essas crianças tinham muita dificuldade, né, em compreender ordens, quando eu dava uma frase não repetia inteiro, então eu comecei a estudar a parte do processamento auditivo central. Hoje eu atendo transtorno de processamento auditivo central puro, por conta que eu me apaixonei por essa área, mas é uma diferencial no atendimento com crianças dentro do transtorno de espectro do autismo, né? Então, o que é o transtorno do processamento auditivo central? A criança escuta, então ela tem uma audição periférica perfeita, mas ela muitas vezes tem uma dificuldade no trato de recepção, então você vê, entra o estímulo, mas o estímulo fica todo desorganizado no cérebro. Hoje nós já temos testes para fazer, inclusive em crianças e em bebês. Eu vou estar falando um pouquinho disso. Então, dentro da criança que está dentro do transtorno de espectro do autismo, o que assim, da minha experiência e os estudos falam, né? Que a criança tem um atraso e uma latência para receber esses estímulos. Então, assim, você dá a ordem e aí a criança realmente demora para compreender. Mas por que ela demora para compreender? Porque realmente ela tem falta de neurônios trabalhando nessas áreas cerebrais. Então, por isso que existe a latência. Por isso que quando vocês veem ali em algumas orientações para autismo, dê ordens positivas. Então, em vez de falar assim, não corre. O corre foi a última coisa que eu falei. E a criança sai correndo, porque o não deletou. Então, se você falar anda, é mais fácil ele entender. Então, principalmente crianças novinhas, a gente tem que dar as ordens positivas para a gente se assegurar que a criança vai ter uma compreensão. Certo? Então, assim, o finge de surdo, muitas vezes, porque assim, você fala para a criança, você chama o nome dela, você chama o nome dela, ela fica, não olha de jeito nenhum. E aí você começa a trabalhar a questão de associação, né, de coisas que ela gosta com o nome. Então, por exemplo, eu pego um bonequinho que ela gosta e chamo o nome da criança. Então, ela olha para o bonequinho, mas tem um nome junto, entendeu? Então, você vai fazendo uma associação de estímulo até que ela comece a perceber o nome e estimulando muito a questão da audição. Então, assim, a mãe, quando chega no consultório, depois das avaliações que a gente faz para entender realmente o funcionamento do cérebro dessa criança, nessa parte da audição, ela já começa com estímulos diários, para a gente não perder tempo aí. Então, dificuldade de selecionar o estímulo. Então, para quem que eu vou prestar atenção? Eu presto atenção no ar-condicionado que está fazendo barulho? Ouviram? Ou na Luciana que está falando? Então, assim, tem dificuldade muitas vezes. E o que acontece? Os estímulos, como a criança com autismo, principalmente aquelas que são hiperreativas, não filtram os estímulos, eles entram todos juntos. Então, entra o visual, entra o auditivo, e aí ela começa a ficar com dificuldade para fazer. Onde eu presto atenção? Na Luciana que está falando, no intervalo que está lá fora, na menina que derrubou a caneta no chão, e aí a criança não aprende. Dificuldade com o fechamento auditivo, que eu chego para vocês e falo assim, chega uma pessoa e fala assim, você tá bem? O que é ser tá bem?
Seria você está bem. Só que no dia a dia a gente fala, você está bem? A gente fala pela metade. Isso é prosódia na nossa língua. Só que, para a criança que tem uma dificuldade, uma latência, você está bem? O que é isso? O que ela falou? Então ela tem dificuldade de compreender. Então isso que é o fechamento auditivo. O cérebro ele acaba completando aquela palavra que não foi falada. Eu estou dentro de uma festa, eu consigo falar com a pessoa e ela não entender, claro que vai perder um pouquinho de informação ali, mas o meu cérebro vai completando as palavras que eu não estou entendendo e eu consigo entender. Então eles têm muita dificuldade nessa complementação. Dificuldade, né, para entender as ordens executar, claro, se eu entendo pela metade, se eu não tenho essa ordem entrando totalmente, né, eu consigo decodificar, eu vou ter maior dificuldade para entender. E aí a gente fala assim, nossa, como ele é mal educado, né, como essa criança não tem educação. Eu falo as coisas e ele não faz. Eu tô falando que é para ele pegar o sapato, levar lá em cima e voltar para almoçar. Ele pega o sapato, leva até lá em cima e não volta, e fica lá no joguinho do computador. Então, assim, como que a gente garante que a criança entendeu uma ordem? Uma criança falante, tá, gente? O que eu pedi para você, repete para mim. Aí eu garanto. Se ele repetir toda a ordem, aí ele fez porque ele não quis mesmo. Tá? Ele foi desobediente, não porque ele não entendeu. Mas a gente tem que ter algumas, né, formas de atuação que vai facilitar a vida para a gente, para a criança. Porque muitas vezes você está ficando bravo com a criança e ela não entendeu a ordem que você deu. Tá? A dificuldade da prosódia, que é as entonações que a gente tem, uma pergunta, uma afirmação. A dificuldade de ficar os outros estímulos, então recebendo tudo ao mesmo tempo. Isso é bem complicado. Eu tinha um pacientezinho, ele estava na aula de inglês e começaram a cantar uma música. Só que eles ensaiaram a música, cantaram 10 vezes a música. E ele tinha uma hipersensibilidade auditiva e um limiar de desconforto, assim, muito perto da normalidade. Então, aquelas crianças cantando, ficou muito desconfortável para ele. Repetindo. E ele tinha também problema. Esse era um que respirava pela boca para não sentir o cheiro. Ele ficou tão desesperado com aquilo, e ele não sabendo como agir, ele fala para a professora, posso sair? Ele saiu correndo, desesperado, entrou dentro de uma lata de lixo, cheio de comida, e fez. Vocês imaginem a crise que esse menino teve. Então, primeiro a parte auditiva e depois a parte olfativa dele sendo atacada. A mãe precisou buscar, teve que levar para o médico, ele estava realmente muito alterado. E assim, o menino com uma inteligência normal. Hoje, depois de todo o trabalho auditivo feito, ele joga basquete. Então, o pessoal lá, a torcida gritando, e ele lá, numa boa, filtrando estímulo. Então, dá para se fazer um trabalho bem interessante. E dificuldade da integração com os outros estímulos. Então, assim, isso aqui é um controle. Então, assim, é algo, né, muitas vezes é visual, mas ele tem um nome. Então, muitas vezes o que a gente tem em crianças que não tem uma linguagem é que, assim, a palavra, ela não se une com o concreto dela, com o visual. E a gente precisa fazer esse trabalho. É um trabalho também na parte do processamento. Então, o que os estudos apontam, né? A gente ficou meio escurinho. Então, assim, eu tenho a criança que tem a latência de resposta, uma tendência a isolamento, finge de surdo, mas assim, 100% dos meus pacientes têm algum déficit relacionado às habilidades de processamento auditivo central. Quando eu pegar um que não tem, eu vou ficar feliz, porque todos têm. E aí, como a gente está falando de prevenção, né, precoce, claro que assim, quando a criança tem condição, ela vai fazer o teste de processamento auditivo central. Mas esses exames, a criança não precisa responder e me dão na verdade, um diagnóstico, né, do que ela está sentindo. Então, eu tenho esse potencial, o PEAT, né, que é o potencial evocado auditivo de tronco encefálico. Então, são eletrodos, todos eles são eletrodos que a criança coloca na cabeça, é feito por fonoaudiólogo. Eu vou ver como que o estímulo está subindo no tronco cerebral, aqui. Tá? FFR, Frequency Follow Response, é um teste totalmente novo no Brasil.
mas ele já está sendo muito pesquisado. Tem muita pesquisa na Austrália com brasileiros, muita pesquisa no Canadá com brasileiros. Gente, é a minha paixão. Por quê? O Frequency Follow Response é como se fosse um BERA-fala. Ele pega as ondas auditivas na área da fala. E aí que a gente pega a latência. E o estímulo é um estímulo, uma consoante e uma vogal, então a gente percebe assim que, principalmente nas crianças com autismo, a vogal tem uma onda muito atrasada, uma latência muito grande. Quando você pega a criança com dislexia, com um diagnóstico diferencial, a gente tá, mas tem ou não? A consoante, ela tem a latência. Então, é um exame muito interessante para a gente assim, confirmar resultados, tá? Ele não dá o diagnóstico, mas ele confirma. É claro que assim, por exemplo, como é um teste fisiológico, se a criança está um dia cansada e tal, de repente dá um exame muito alterado, você refaz o exame. Mas ele nos dá essa compreensão da criança. E aí a gente pode também fazer por frequência para ver se ela tem alguma perda. Então, na área da fala, 1000, 2000, se está sendo a onda certinha ou tem um atraso, tá? O que a gente percebe? Que quanto mais alteração eu tenho, principalmente no FFR, que é funcionamento dos neurônios na área da fala, eu tenho mais criança com ausência de fala, mutismo. Então eu preciso trabalhar não só uma comunicação alternativa, onde a criança faz a troca das figuras, tá? Mas eu preciso trabalhar ela como ouvinte. Muito importante. Então, assim, o trato da audição no cérebro, quando tem uma criança mais velha, a gente pode fazer o teste do processamento auditivo central adaptado. Tem fonos já que já sabe lidar, são companheiras minhas, assim, no sentido de estudarmos juntas, tá? E já estão fazendo. Então, orienta a criança de uma forma mais positiva. A gente faz um treinamento antes da criança fazer o teste. E o P300 que vê também o potencial de longa latência, como que o estímulo passa de um cérebro para o outro, respeitando aí a metadinha do cérebro que é o corpo caloso. Então é muito interessante. Então esses exames, eles precisam ser feitos, tá? Porque tudo isso está relacionado aos conceitos e é abstrato. Então, como que a gente vai pensar agora no nosso indivíduo autismo? Eu espero que vocês saiam daqui não pensando da mesma forma que vocês pensavam antes. Alguma coisa, de repente, mudar. Pensar nas questões neurológicas é muito importante. Eu só consigo fazer uma alteração realmente de comportamento, de atuação, se eu entender como essa criança funciona, né? Então, aí a gente pode pensar nessas dificuldades, como que eu vou incluir essa criança com essa dificuldade na parte social, na parte escolar. Então, todo mundo tem que estar junto, família, escola, terapia, comunidade, município, né? Que está relacionado com a escola, que está relacionado às várias secretarias que estão aqui presentes. Então, a gente precisa unir forças. Eles têm condição. Então, assim, na escola, né, ter contato com toda a equipe que atende a criança, ter contato com a família. A criança não dormiu hoje, ela vai estar mais agitada. Então, a professora não está com birra. Ela não teve um sono legal essa noite. Então, é necessário ter essa troca, né? Mas não é uma troca assim, a escola cobrando, é uma troca de ajuda mútua, né? A escola, ela tem que saber o quanto ela é importante, né? Observar, então, entender os déficits sensoriais, a avaliação da terapia ocupacional, fazer um plano de educação, né? Em cima de avaliações individual, que é o PEI, em cima de avaliação com base na análise aplicada do comportamento, é como essa criança se comporta, como eu posso ajudá-la, como que eu posso fazer intervenções que sejam eficazes, e o ensino apoiado no concreto, com rotinas e ordens visuais, e a gente organiza muito a criança com rotina. Isso eu aprendi muito com o TIT, que é uma metodologia também que atende autismo. Quando a gente começou a questão do autismo no Brasil, a gente só tinha a AMA em 2000. E a AMA, nessa época, ela era muito baseada no TIT, que é uma metodologia que se trabalha com autismo, né? Comportamental também como o ABA. O ABA veio depois, tá? Mas assim, está muito forte hoje no Brasil, né? A análise aplicada do comportamento. Eu já vi várias coisas passarem, né? O Sunrise, o ABA, o Floor Up. Então assim, tem vários.
eu fui fazendo todos esses cursos para poder entender melhor, né, o que cada um podia dar para aquela criança. Bom, e aí o quebra-cabeça precisa ser montado, essa é a mensagem que eu quero deixar. Então, a coerência central, como que é nessa criança, né? Como são os transtornos, a gente precisa para poder intervir. E aí, agradecer, ter um cachorro, às vezes eu me sinto assim, tá, gente? Tentando montar os trilhos o mais rápido possível para a criança não atrasar. E eu acho que muitas vezes a gente se sente assim em relação às crianças. Você fala assim, nossa, pode fazer isso, pode fazer aquilo, vamos. Mas assim, o estudo, né? A compreensão, o afeto faz toda a diferença. Parceria com os pais é muito importante. Mãe e pai é tudo na vida da criança. Você pode ser o profissional mais legal do mundo. Se você não tiver uma mãe e pai envolvida com aquilo, porque eu falo assim, às vezes 1 hora de terapia por semana é nada. Quer dizer, não é nada. Se eu não tenho o pai, né, reproduzindo, a mãe reproduzindo durante a semana, a escola trabalhando junto, a gente, todo mundo, né, unido, a criança realmente terá mais dificuldade para desenvolver. Tá bom? Gente, muito obrigada.